uma frase sensacional, dita justamente pelo Senhor Jesus. Uma frase muito maravilhosa, e eu quero que você receba. Eu vou ler para você aqui uma palavra de Jesus para você. Exatamente, é Ele, o nosso Deus, o nosso Salvador. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 8, verso 7, pega aí. E Jesus lhe disse, é demais isso aqui, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Receba, meu querido e minha querida, essas palavras de Jesus. Ele disse, eu irei e lhe darei saúde. Aqui diz o quê? Um homem pede ajuda ao Senhor Jesus. Que o socorresse. Era um homem ali que ele era um centurião, e ele pede ajuda para Jesus. E Jesus correspondeu. Jesus correspondeu. Vou lá e vou dar saúde. Quando esta pessoa recebe esta palavra de Jesus, aquele homem disse o seguinte: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Olha que coisa linda, somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então Jesus disse ao centurião, vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou, foi curado. Então Jesus encontrou fé naquele homem. Ele era um homem de autoridade, um militar. E ele recebe essa palavra de Jesus, eu irei e lhe darei saúde. Mas aquele homem teve tanta fé, porque Jesus elogiou a fé desse homem. Porque aquele homem disse, olha, fala só uma palavra só, libera uma palavra aí, que ele vai ser curado. E Jesus correspondeu, elogiou a fé daquele homem, ok? E Jesus disse, vai, e como você creu, seja feito conforme você crê. Pega essa palavra aí, abençoado e abençoada, nesta manhã especial, iniciando aqui pelo rádio, mais uma semana de fé, a nossa jornada da fé. Pega essa palavra, crê somente, a coisa vai acontecer. O melhor de Deus está por vir. Vamos que vamos. Estamos aí na reta final de mais um mês. E Deus me deu uma palavra. Eu amanheci, na realidade, em um sábado. Logo de manhã, quando eu acordei, veio um texto bíblico na minha cabeça. E uma boa parte de alguns textos da Bíblia, quando eu... Às vezes eu conheço, eu já li, evidentemente, mas já não vai guardar tudo na cabeça, né? Mas quando foi nítido, soprou no meu ouvido o livro, o capítulo e o versículo. Na hora eu fiquei pensando, o que mesmo que está escrito lá? E ainda pensava assim, eu já li esse texto. Só que eu passou o sábado batido e não fui ler, né? Deixei quieto. Mas hoje de manhã, ao passar o café, aquele cafezinho gostoso, me veio a cabeça, leia lá o texto. Aí eu li. E eu gosto de ler, eu tenho várias Bíblias, então eu leio em várias Bíblias. Tem o mesmo significado, porém, né, tem algumas versões, então tem palavras diferentes, e daí você acrescenta o teu vocabulário, isso é muito bom. E olha só o texto. Jó, capítulo 8, o verso 7. Eu vou ler duas Bíblias, uma delas diz assim,
o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Quando fala no princípio, quer dizer, no começo, no início, terá sido pequeno, mas no final vai ser muito grande, vai ser grande demais. Então, quando Deus falou isso para mim, eu peguei literalmente para a minha vida, você entende? E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa audiência maravilhosa que nós temos tanto pelo rádio e pela internet. Então, pense nisso. Canalize isso aqui para a área que você atua. Para a sua profissão, para o seu trabalho, para os seus negócios. Mas lembrando que, se você começou a sua caminhada com Jesus, essa caminhada ela é progressiva, ela cresce, ela desenvolve. Assim como a fé. Em Romanos 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então não é porque você conhece um texto da Bíblia que você não vai continuar lendo a palavra. É muito importante você ter o hábito de ler as Escrituras e ouvir a voz de Deus. Então, quando Deus falou comigo, logo pela manhã, veio na minha cabeça, não foi da minha cabeça. Eu acordei. Sabe quando você acorda e vem logo na tua cabeça um negócio? Eu não fiquei pensando, veio, então eu creio que foi o próprio Espírito Santo. Veio. Mas por que veio? Veio justamente porque eu estava no dia anterior pensando algumas coisas boas e algumas coisas meio esquisitas. Como Deus lê o nosso pensamento, como Deus sabe tudo que você pensa, mesmo você não falando, ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, ele é o Todo-Poderoso, então ele conhece a nossa vida. Ele diz, antes que venhamos a falar uma palavra ou uma frase, ou pronunciar algo, ele já sabe o que a gente vai falar. Por isso que eu digo, você que me acompanha, principalmente pelo rádio, ou pela internet, que seja, às vezes eu estou lendo participação do povo, dando bom dia para um, para outro, não é? Eu sempre digo assim, irmão, enquanto você escuta isso aqui, você já está sendo abençoado, porque Jesus já sabe a oração que eu vou fazer no final. Ele já sabe qual oração que eu vou fazer no final. Então ele já abençoa, meu irmão. É isso. Olha que coisa bacana. Agora, em outra Bíblia, esse mesmo texto de Jó, capítulo 8, verso 7, está escrito assim, que eu achei muito legal. Está escrito assim, ó. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Quem conhece a história de Jó, que é esse livro do Antigo Testamento, Jó, é só você ler, você vê que no começo Jó tinha uma família muito abençoada. Jó, ele tinha uma família abençoada, esposa, filhos, ele tinha bens materiais, ele tinha propriedades. Ele era uma pessoa temente a Deus. A Bíblia fala algumas características de Jó. Diz assim, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Sincero significa íntegro. Reto significa justo, uma pessoa justa, correta. Então ele tinha ali algo assim interessante, né? Muitas coisas boas esse homem ele era. Sincero, íntegro, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Vamos parar e pensar um pouquinho. Quem sabe a gente também é parecido com Jó, vamos supor, né? Mas estamos esquecendo de desviar do mal. Sabe aquelas conversas
Os antigos dizem assim, conversa fiada, né? Essas conversas que não chegam a lugar nenhum, que não edifica ninguém, que não prospera ninguém. Então, muitas vezes, desviar do mal é mudar de assunto, mudar de conversa. Entendeu? Então, às vezes tem muitas conversas que não produz fé, não produz esperança, não produz ânimo. Há muitas conversas está tirando a gente do caminho da fé, nos levando para o caminho da incredulidade, o caminho do medo, o caminho da insegurança. Então depende do que você ouve e vê, poderá te influenciar para o bem ou para o mal. Então, você precisa se cuidar, principalmente agora, nesses dias atuais, os dias que nós estamos vivendo. Sempre teve que ter esse cuidado, mas agora muito mais. Para que você não seja enganado. Para você não ser enganado com más conversações, com conversas negativas, conversas que fica denegrindo o próximo, falando mal dos outros, né? Fofocando, mentindo, caluniando. Isso são conversas perigosas, venenosas. Mas o Jó, ele era um homem temente, desviava-se do mal. Aí fala que ele tinha ali 7.000 ovelhas, porque quem tinha muitas ovelhas era uma pessoa rica, bem-sucedida financeiramente também. O homem tinha 3.000 camelos, ele tinha ali 500 juntas de bois, está escrito na Bíblia, pessoal. Diz também 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, ou seja, ele tinha muito funcionário. O Jó era um empreendedor, empresário, homem de negócio também, né? De maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Talvez um bilionário ou coisa desse tipo, né? Entendeu? Mas me chama a atenção que Jó, ele era cuidadoso com a sua família. Olha aqui o mistério, olha o mistério. Você tem sido cuidadoso com a sua família? Com o seu casamento, com seus filhos, sua descendência? A Bíblia diz que Jó era tão cuidadoso que, vamos assim dizer, cada final de semana, como ele tinha vários filhos, eles faziam festa nas suas casas. Eles faziam festa. Está escrito aqui na Bíblia também. Vou ler para você aqui. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então eles faziam festa, banquete. Era uma alegria, era certamente coisa boa, né? Só que o que acontecia? Diz a Bíblia que depois que terminava essas festas, tendo decorrido o turno de dias dos banquetes, né? O pessoal festeiro, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Acho bacana esse lado aqui. Você vê, ele tinha um cuidado espiritual com a sua família. Muito legal você orar, pedir a Deus que Deus abençoe a sua família, né? A vida financeira, o trabalho, os negócios, a faculdade, os estudos, o casamento. Tudo isso é importante a gente pedir as bênçãos de Deus também para essas áreas, sem dúvida alguma. Mas não esqueça de pedir para Jesus salvar a sua família. Salvar, a salvação. Que eles venham ao conhecimento de Jesus, que eles venham compreender quem é Jesus. Que eles venham compreender Jesus. Aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Então você que é pai, você que é mãe, você entender a importância da oração pela família. Então Jó, ele fazia a sua parte.
Então, nos dias nossos, como é que é? É você orar todo dia pelos seus filhos, netos, para você que tem, bisnetos, tataranetos, ou seja, a sua descendência. Entendeu? Então, vamos aprender aqui. Estamos aprendendo aqui a não esquecer. Porque às vezes você ora pela tua família, pede bênçãos de vários tipos de bênção, sem problema, né? Mas não esqueça para Jesus fazer a obra, Jesus transformar o coração daquele homem, daquela mulher, do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Jesus tem poder. Ele tem poder. Jesus, ele diz em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então você está orando aquele que tem todo o poder. É todo o poder. E ele pode mudar qualquer situação que parece difícil, que parece impossível, mas pela fé, orando, clamando, buscando, você vai alcançar a vitória. Então, vamos aprender com Jó. Você vê, ele fazendo a coisa certa, ele temente a Deus, ele buscava a Deus, quer dizer, era um homem quase perfeito, vamos assim dizer, né? Mas o que acontece? A Bíblia fala que Satanás também observava Jó. Aí o diabo foi bater um papo com Deus, ver se pode, mas pode, tá na Bíblia, né? Eu acredito, né? Que tá escrito aqui. E o diabo disse, Satanás disse para Deus que, claro que Jó era fiel a ele, que Jó era isso, que Jó era aquilo, porque Deus o cercava de tanta bênção, tanta prosperidade, tanta coisa boa. Quem conhece Bíblia sabe o final da história. O final foi sucesso absoluto. Mas Jó passou um estreito que nenhum de nós já passamos, e creio que a gente também não vai passar isso não, em nome de Jesus, porque cada caso é um caso, né? Mas Jó passou uma situação complicada. Estava indo tudo bem, tudo mil maravilha, um homem de oração, um homem que cuidava da espiritualidade da família, um homem de sucesso, um homem maravilhoso. Que bênção, né? Mas se você começar a ler capítulo 2 e vai lendo a Bíblia, o livro de Jó, você percebe que daí Deus permitiu. Satanás começou a tocar. Primeiro, morreu todos os filhos dele. Cada dia ou cada semana chegava algum mensageiro ali, uma pessoa, e falava, Jó, estava lá, veio um acidente, veio uma tempestade, derrubou as casas, destruiu os teus filhos morreram, só sobrou eu para dar notícia, só sobrava o jornalista lá para dar notícia. Entendeu? E assim começou. Eu estou resumindo aqui o que está escrito em 2, 3, 4 capítulos, narra esse período de tragédia. Só tragédia. Só tragédia. Aí morre um, morre outro, foi morrendo. Daqui a pouco, os bens materiais, a lavoura, tudo foi sendo destruído. Depois veio, atacou o físico de Jó, a saúde dele, começou a ficar doente. Entendeu? E assim foi. Daí ele tinha alguns amigos, tinha amigos que davam uns bons conselhos, tinha outros amigos que vinham e ficavam assim insinuando que Jó que estava errado com alguma coisa, entendeu? Não é assim na vida. Quando você está passando um perrengue, passando um problema sério, tem aqueles que chegam e te consolam, te animam, até oferecem ajuda, não tem? E às vezes tem outros que vêm só para ficar, em vez de ajudar, fica te acusando. Tá vendo, irmão? Você tá afim por causa de... Principalmente cristão que gosta de julgar os outros, né? E não cuida da vida dele. Então fica assim, fica essa coisa, né? A pessoa fica querendo achar que o outro está com um problema porque pecou, porque falhou. Geralmente no meio cristão tem essas pessoas assim que, em vez de cuidar da vida delas, fica reparando os outros, né? Então, isso não é legal, isso não é muito bom, não. Jesus, ele diz assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida que você julgar, você será julgado. Então, às vezes tem gente falando bobagem por aí, mas não foi perguntar para aquela pessoa por que ela está passando por aquilo. Por que a pessoa está passando por aquilo? Mas ela ouviu dizer. Um alerta para todos vocês que gostam dos conselhos que a gente dá aqui à luz da palavra. Cuidado com aqueles que chegam para você e dizem assim, ouvi dizer.
Tem gente que é tão cara de pau, desculpa falar isso, mas é o que escapou aqui, mas é. Talvez falando assim, alguns entendem. Que na realidade ninguém falou nada, é ele que quer falar, mas ele não tem coragem de falar. Aí fala, ouvi dizer isso. E na verdade, tem hora que ele não ouviu dizer nada. É da cabeça dele, mas aí ele quer jogar a culpa para alguém que falou que ele inventou. Tem gente que é um artista, é uma criatividade para o mal impressionante, mas tem uma criatividade traduzindo, mentira, né? Mentira é pecado, né? E diz a Bíblia que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Bom, então essa palavra de hoje é justamente para a gente se cuidar. Eu preciso me cuidar, todos nós, a verdade é essa. Todos nós temos que se cuidar. A Bíblia diz, se eu não me engano, acho que foi o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Né? Então a gente tem que se cuidar da nossa fé, da nossa caminhada com Deus e tal. Né? Se a gente não puder ajudar alguém, então pelo menos não atrapalhe. Né? Se não pode ajudar, então não atrapalhe. Né? Porque tem pessoas que infelizmente às vezes ela não ajuda em nada e ainda fica aí sendo uma pedra de tropeço, ou às vezes até uma pedra de escândalo no reino de Deus, na obra de Deus. Né? Mas voltando aqui, então Jó, a ênfase está o quê? Que ele perdeu tudo. Ele não morreu, porque Deus não permitiu isso de forma alguma, e não deixou a mulher morrer também. Deus foi generoso, né? Deixou a patroa viva, né? E Jó ali sofrendo, né? Mas diz a Bíblia, né, que Jó, mesmo assim, ele manteve a sua fidelidade a Deus. Mesmo ali em momentos difíceis, né? Momentos complicados ali. Mas ele ficou firme ali. Um dia a mulher dele estava meio atravessada, meio... Porque tem gente que é assim, né? Quando tá tudo bem, é tudo bem. Quando começa a dar mal, aí você quer conhecer alguém quando dá tudo errado. Quando tá tudo mil maravilha, parece que todo mundo tá tudo beleza. Mas você quer conhecer alguém, seja lá quem for, é quando a coisa começa a desandar pro lado dela, ou do lado da família. Aí essa pessoa vai se manifestar. Ela vai mostrar quem ela é, entendeu? Porque tem gente que às vezes está com um problema na família, em vez dele falar, em que eu posso ajudar? Vamos ver como é que dá. Ele fala, não vou ajudar não, cada um se vira, quer dizer, ele se fecha ali, fala, traduzindo, eu não estou nem aí com esse negócio, né? Então, infelizmente, existe isso, né? Mas nós temos que entender que a mulher de Jó, olha o que ela diz, quando ela viu que o negócio está indo para o buraco, foi a mulher de Jó, pessoal. Está escrito aqui, ó, Jó capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Olha só, a mulher de Jó, hein? E geralmente as mulheres devem conhecer um pouquinho os seus maridos, é ou não é? Mulher que não conhece o marido, então não casou com quem? Porque as mulheres têm um dom dinâmico, né? Os homens também, mas as mulheres são mais... Deus deu alguma coisa a mais para as mulheres, né? Mas a mulher de Jó disse, ainda retens a tua sinceridade? Olha só. E o que é sinceridade? Integridade? Ela estava dizendo, você ainda vai continuar íntegro a esse Deus? Você ainda vai continuar íntegro? Depois de tanta desgraça que está acontecendo? É o que ela estava dizendo. Aí ela diz assim, amaldiçoa a Deus e morre. Olha que mulher. Enquanto ela estava cheia da grana, os filhos com saúde, muito dinheiro na conta, a história de Jó que eu estou contando. Entendeu? Tava tudo, mano. Meu amor, eu te amo, Jó. Aqui não está na Bíblia, mas a gente pode conjecturar. Não sei se antigamente eles eram românticos ou não, né? Mas a mulher de Jó, meu amor, você é o melhor marido do mundo, eu te amo. Aí eu acho que ele também falava, eu também te amo, meu amor. Né? Então era tudo mil maravilha, mas quando o negócio começou a entortar tudo, ela questionou a fidelidade de Jó. Você ainda vai reter a sua integridade? Como é que você aguenta isso? Isso aqui está se repetindo nos dias atuais. Não do jeitinho de Jó, mas nas entrelinhas, meu irmão. Não é assim? E é na hora que o negócio desanda, é que mais você precisa de
Resolveu o problema. Se você falhou, errou, não é porque falhou e errou que você não merece misericórdia, não merece uma segunda chance, poxa. É ou não é? Mas ela disse, amaldiçoa Deus e morre. Interessante, né? Você vê como Deus é misericordioso, né? Mas olha o que ele chamou. Ele chamou a mulher dele de doida. De doida? Meu Deus, tá escrito aqui? Deixa eu ver. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é um ensinamento para quando as coisas começam a dar tudo errado na tua vida, você não ser como a mulher de Jó. Entendeu? Tá com um problema, tá enfrentando uma luta, tá um desafio, seja em que área for da sua vida, não é hora de murmurar, não é hora de maldizer, é hora de falar, Deus, tenha misericórdia e me dê uma luz, me dê sabedoria, me ilumina se eu estou fazendo algo errado, me dê uma direção, Senhor. É você pedir misericórdia e não querer dar uma de justiceiro ou sei lá o quê, né? Entendeu? E para variar, né? Aí chegou os amigos de Jó. Verso 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, Bildade e Zofar. E concertaram, juntamente virem, combinaram, né? Condoer-se dele e consolá-lo. Olha aí, que bacana, né? Uma hora eles consolavam, outra hora eles ficavam meio pensando, o que está acontecendo com o nosso amigo Jó, né? Você está entendendo o que Deus está falando? Em pleno início, assim, sabe? Uma semana abençoada que vamos ter. Eu aprendo que quando está tudo bem para o nosso lado, em todas as áreas, você sente, está tudo bem, está tudo maravilhoso, adore a Deus, louve a Deus, agradeça por todas essas coisas boas, essa fase gostosa da vida, beleza. Mas eu aprendo também, mas quando parece que está tudo ao contrário, né? Sabe quando você está tudo bem, mas de repente estraga uma coisa, pifa a geladeira, pifa não sei o quê, pifa o carro, começa a estragar um monte de coisa, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Entendeu? Então é nessa hora, meu amado, que nós vamos ver o nosso nível de fé, o nosso nível de sinceridade para com Deus. Aí que vai provar o nosso amor por Deus, porque tem gente que só ama a Deus por interesse, parece, de ter coisas, né? Mas Deus é Deus, Ele nos ama. Deus tem planos maravilhosos para mim e para você que está me ouvindo. Os planos de Deus são os melhores, entendeu? Eu quero concluir isso aqui, dá para ficar falando o dia inteiro. Mas eu quero encerrar com isso aqui que Deus falou comigo, isso aqui. Jó 8, verso 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Aí se você ler o final de Jó tem 42 capítulos, né, o livro aqui. Capítulo 42, o verso 10 diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olha que legal. Diz a Bíblia, Jó 42, 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, também teve 7 filhos e 3 filhas, olha só. Então, se você manter a sua integridade, a sua fidelidade, o seu amor por Jesus, tudo pode mudar, em questão de um piscar de olhos. Receba esta palavra e seja edificado pela mesma. Deus amado e querido, quero te louvar e te agradecer pela vida, pela tua graça, favor, bondade e pela tua misericórdia para conosco. Quero te agradecer pelas pessoas que têm prazer de nos ouvir e nos receber aí na sua casa, no seu ambiente familiar ou no seu escritório, na sua loja, no seu comércio, dentro do seu carro.
que estão nos ouvindo, nos assistindo e recebendo essas instruções espirituais. Meu Deus, nos ajude, Senhor, diante de vitórias, de conquistas, de bênçãos, possamos ser fiéis ao Senhor. Mas em momentos, talvez, de um revés na vida, em qualquer área da vida, que nós possamos manter também a nossa fidelidade, sem murmurar, sem maldizer. E não deixa, Deus, que nada venha contaminar a mim e aos ouvintes que receberam a instrução e entenderam a palavra. Que a tua misericórdia seja sobre nós. Aliás, a tua palavra diz que as tuas misericórdias não têm fim, ela se renova a cada manhã. Deus, fortaleça a fé de todos que ouviram esta palavra. E todos que estão orando comigo, e todos que enviaram os seus pedidos de oração, ou mesmo estão orando com a gente, pedindo socorro, ajuda, Deus, tenha compaixão de todos e proteja a família querida. Os doentes, enfermos, sejam curados. Em o nome de Jesus, abençoa aqueles que hoje ou talvez essa semana estão passando por uma cirurgia ou passarão por uma cirurgia, que será necessário essa cirurgia. Proteja, Pai. Ilumine os médicos, os enfermeiros, todo esse pessoal da saúde. E que se realmente é necessário passar por uma cirurgia, mas que o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, esteja cuidando para que tudo dê certo. E eu creio que outros poderão até mesmo nem passar por uma cirurgia, porque o Senhor vai curá-los antes e não será necessário. Abençoa todos aqueles, Pai, que têm nos apoiado, orando, intercedendo e também semeando, plantando uma semente de fé, porque eles acreditam no poder da semeadura, da semente da fé, plantando a sua semente, o seu tijolinho da fé. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, e que a bênção da abundância e da prosperidade que vem de Jeová Jireh, o Deus provedor, seja sobre todos nós. Abençoa a caneta que nós separamos para assinar contratos e resolver situações que vamos assinar documentos. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torna um remédio espiritual. Que a tua graça, bondade e misericórdia repouse sobre todos nós, em o nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.